Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo, sou professor da ETEC Antônio da Visati. Essa semana, talvez a próxima semana, eu estarei com vocês, ministrando essa aula com vocês aí, tá bom? Eu vou fazer uma breve apresentação e eu vou falar um pouquinho sobre formatação de trabalhos acadêmicos e utilizando aí, né, a norma da ABNT, tá bom? Eu explico um pouquinho mais para frente o que seria essa norma, para quem não tem conhecimento ainda. Quem sou eu? Tá? Minha formação acadêmica, eu sou graduado em Tecnologia em Processamento de Dados pela FAI, me formei em 2004, fiz uma especialização em Sistema para a Internet na Univem, em 2008, terminei uma licenciatura em Informática na FATEC aqui de Marília, em 2008 também. Tá? E em 2015, concluí o meu mestrado em Mídia e Tecnologia. E após a conclusão desse mestrado, né, eu fiquei um período ali um pouco, acho que foi de uns 6 meses, 8 meses, eu acho, quase isso mais ou menos, afastado, né, do programa de pós-graduação, onde eu fiz mais algum aperfeiçoamento. Tá? O aperfeiçoamento ele fica entre a graduação e a especialização. Tá? Ele não chega a ser um curso de graduação, mas também não é um curso de especialização lato sensu. Tá? Eu fiz o aperfeiçoamento de aprendizado EJA, que seria esse EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tá? Foi um curso oferecido pelo Centro Paula Souza em 2016, e ele teve uma duração de 6 meses, se eu não me engano. Tá? Depois eu fiz um outro aperfeiçoamento em ambiente virtual de aprendizado Moodle. Tá? O que é o Moodle? O Moodle é para vamos colocar aí que seja parecido com o Teams, tá? É uma plataforma de educação à distância. Tá? E eu fiz aí esse aperfeiçoamento pela Unesp em 2016 e em 2018 eu fiz mais um aperfeiçoamento, tá? Em mídia digital, lá na UNOeste, em Presidente Prudente, em 2018. Tá? Eu tenho esses 3 aperfeiçoamentos aí também. E em 2019 concluí uma especialização na Universidade Federal de São João del Rei, lá em Minas Gerais. E essa especialização abordava sobre as mídias na educação. Tá? Vários meios de utilizar vários tipos de mídias na educação. Tá? E 2021 agora, né, se Deus quiser e me permitir, eu concluo o meu doutorado em mídia e tecnologia na Unesp de Bauru. Tá? Então, devido eu estar fazendo um doutorado, né, eu tenho o direito de ter um afastamento. Esse afastamento, eu consigo me afastar aí das aulas, 50% das minhas atribuições, tá? Então, por isso que eu vou ficar essa 1 semana, 2 semanas com vocês. Por quê? Porque o meu afastamento do doutorado não saiu ainda, então eu tenho que voltar para a sala de aula, tá? E quando sair esse afastamento, o professor que está me substituindo, ele retorna com vocês, tá bom? Então, por isso que eu estou aqui. Na parte profissional, tá? Normalmente eu uso aqui as linguagens de programação, tudo mais que eu trabalho, mas enfim, como vocês é uma área fora da área de tecnologia, eu coloquei aqui só aonde eu já atuei, tá bom? Em 2006 eu trabalhei como desenvolvedor numa empresa em Tupã, né? Ela chama CNPM. Hoje, se não me engano, é Newcom, a empresa. Fiquei lá um ano e pouquinho, fiquei pouco tempo, porque logo após que eu entrei lá, eu entrei no Centro Paula Souza, em 2006. Né? O meu processo foi por Oswaldo Cruz, e de lá eu pedi depois transferência aqui para Marília. Tá? Eu não sou de Marília, eu sou de Tupã. E eu me mudei de Tupã para cá em 2008. Tá? Em 2010 eu fui convidado, eu era em 2009 coordenador do curso de informática. Em 2010 eu fui convidado a participar de uma equipe
na vice-superintendência do Centro Paula Souza para atuar no desenvolvimento de um sistema acadêmico bem parecido com o NSA. Inclusive, esse sistema NSA aí, eu fui orientador do aluno, né? E construímos junto esse sistema, né? 2008, 2009 e um pedacinho de 2010, tá? Depois eu tive que sair quando eu fui para a superintendência para integrar ali na equipe do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, que é hoje um sistema desenvolvido aí pelo Centro Paula Souza, tá bom? A equipe ainda existe, eu saí dessa equipe em 2018 para poder utilizar aí os meus direitos do afastamento para cursar o doutorado, tá bom? Eu trabalhei ali, eu trabalho, né, na FATEC de Garça, né, no curso de ADS. Eu entrei em 2000, lá eu sou temporário, tá? Eu sou um professor que tem um contrato que eu entro e tenho data marcada para saída, e isso tem que durar 2 anos, tá? Eu coloquei aqui 2016 até, né, aqui, atual, né, seria, mas só que esse atual teve um período de parada, né? Porque eu entrei 2 anos, fiquei um tempinho afastado, depois voltei, retornei para Garça, né? Então eu tô lá na FATEC de Garça, o meu contrato lá termina no meio do ano que vem, tá bom? Então lá eu tô no curso de análise e desenvolvimento de sistema, tá? Lá hoje eu estou ministrando a disciplina de segurança digital e auditoria de sistema, tá? Em 2018 eu abri uma empresa, né, que eu coloquei como CEO, né, da R2O Tech Informática Limitada, e essa empresa hoje a gente atua em sistemas para a prefeitura, tá bom? Para a prefeitura. E de 2018 para cá a gente vem prestando esse serviço para as prefeituras, tá bom? E em 2019 eu tive uma pequena passagem muito rápida ali pela FATEC, né, de Pompeia, no curso de Big Data no agronegócio. Tá? Bem no finalzinho ali, teve um afastamento de um coordenador do curso e depois ele acabou retornando, né? E como era uma aula de substituição, eu fiquei só em Garça, tá bom? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a ABNT. Esse vídeo será dividido em 2 partes, né? A primeira parte seria a apresentação geral sobre a questão da BNT, né? Ou algumas regrinhas, tá? Sobre as normas, tudo que está aqui foi tirado desse site aqui, normasabnt.org, e é uma referência, tá, gente? Uma referência. Isso não quer dizer o seguinte: olha, Eduardo, você passou essas normas aqui, mas aonde aqui o professor X está me pedindo de outra forma, de outro tipo de formatação, do outro estilo. Então, cada um aí pode criar os seus estilos, tá? A BNT é apenas um indicador ali que você pode tomar uma direção, tá? Deixar bem claro isso, que muitas escolas e instituições acabam utilizando as normas da BNT, nem sempre são as normas atualizadas, tá? Nem sempre são as normas atualizadas, pode usar ali, e às vezes a instituição ela pega aquela norma, faz algumas adequações em cima daquela norma, em cima da sua necessidade, e ela ali coloca para o aluno aquele manual. Então é sempre interessante quando você for trabalhar, participar de um evento acadêmico ou uma publicação de uma revista científica, né? Ou até mesmo entregar um trabalho para um professor, o trabalho lá no final do curso, né? Que vocês têm que fazer. É sempre interessante pegar quais as normas que serão utilizadas. Tem escola ou instituição vai falar assim, não, é a norma da BNT atual.
Então aí você vai ter que correr atrás, entender, ver o que mudou de uma para outra, tá? E aplicar. Mas tem escola que acaba facilitando esse trabalho, ele te dá um manual com as normas, né? E aí você segue essas normas. Então aqui eu vou falar um pouco sobre as normas da BNT, tá? Então esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira parte vai falar um pouco sobre a questão da estrutura do trabalho, tá? E a segunda parte seria sobre a formatação desses trabalhos, tá bom? Então vamos lá. Então, voltando a falar mesmo, né? Eu acho que eu já comentei aqui. Todas essas imagens, eu gosto de dar nome aos bois, né? Eu não gosto de ficar pegando coisa da internet e não falando de onde eu peguei isso, tá? Porque isso é plágio, tá bom? Eu posso até montar aqui, boa ideia. Eu vou montar também uma aula sobre plágio para vocês, tá bom? O que é plágio, como se evita esses tipos de ocorrência aí dentro do seu trabalho acadêmico, tá bom? Então vamos lá. Ó. Então aqui eu coloquei uma estrutura normal de um trabalho, né, acadêmico, né, em cima das normas. Aqui ele está passando várias coisas, tá? Aqui é um trabalho completo de TCC, tá bom? Então, se a gente fosse fazer um artigo, a estrutura seria um pouco diferente. Eu vou pegar depois um artigo aqui para vocês, né, e mostro para vocês também a estrutura dele. Então, ó, se eu fosse montar um TCC, o que ele teria? Ele teria a capa, folha de rosto, sumário, né? Todas essas páginas aqui, ó, em rosa, né, seria o texto. O que seria esse texto? O texto que você vai produzir, tá? Dentro dele está a introdução, dentro dele está o referencial teórico, está o desenvolvimento, está com sua conclusão, tudo está aqui dentro dessa parte rosa, tá? Aqui em vermelho seria referências, anexos, se caso necessitar, uma capa para fechamento, tá? Essa capa no final aqui normalmente a gente acaba não colocando, tá? Mas a norma aqui ela fala dessa capa. Então, quais são os elementos, né? Elementos pré-textuais, então seria aqui a capa, folha de rosto e sumário, o texto, essa parte rosa, e elemento pós-textuais, tá? Que seria referência, anexo e capa, tá? Aqui embaixo ele coloca sobre a parte de numeração, né? Então, numeração algoritmos arábicos, tá? Então, a partir do texto, tá? Sumário não entra, tá? Sumário, folha de rosto não tem numeração nesse caso, tá? Quando é um trabalho acadêmico aí nessa formatação. Então, a partir do texto aqui, o restante tem tudo, tem essa numeração, tá? De algoritmos arábicos e contadas, né? Que não há essa numeração, que seria a capa, folha de rosto, sumário e tudo mais, tá bom? Então, explicando aqui essa estrutura, é uma estrutura de um trabalho completo aí na parte de TCC, tá bom? Então, o que seriam essas pré-textuais? Aqui, o site aqui, né, normasabnt.org, ele colocou a seguinte informação. Capa obrigatório. O que é a capa? A capa do trabalho, tá? Vai ter lá a formatação, né? O nome da instituição, o nome do aluno, o título do trabalho dele, né? Embaixo a cidade, né, da instituição que ele vai concluir, né? Então tem a capa, folha de rosto que é obrigatório, a dedicatória é opcional. Tá? Você quer dedicar esse trabalho a alguém? É opcional, mas normalmente o pessoal acaba colocando, né? Agradecimento, é muito interessante. Coloca aqui como opcional, mas agradecimento Deixa eu ver aqui se está gravando. Tá, eu acho que tá. Tá gravando sim. Vai que eu estou aqui falando sozinho, né? O agradecimento é opcional, epígrafe é opcional também, o resumo obrigatório, abstract opcional, tá? Lista, que seria ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos, siglas, opcional e sumário obrigatório,
tá? Essa questão de listas aqui, ó, se você trabalhou dentro do seu trabalho com muita figuras, muitas tabelas, muitas abreviaturas, né? Por exemplo, aí na informática a gente tem muito disso, tá? A questão das abreviaturas. É interessante você montar uma lista, tá? Uma lista por quê? Porque existem duas formas de trabalhar. Ou você monta uma lista, ou você, quando, por exemplo, você coloca uma abreviação, né? ABNT, por exemplo. Aí você vai lá e coloca lá no seu trabalho ABNT, tá? Você não criou a sua lista, né? Por quê? O que é a lista? A lista vai estar escrito lá ABNT, dois pontos, né? O tracinho seria Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas se você não quer trabalhar com abreviaturas dentro a lista, né? Dentro do seu trabalho, na hora que você colocar a BNT a primeira vez que você colocou a BNT no seu trabalho, você tem que abrir um parênteses e falar assim, ó, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Fechou o parênteses. Tá? Nesse caso, a primeira vez que a pessoa está lendo o seu trabalho, ela já sabe o que é BNT, que está escrito ali. Aí, as próximas vezes que aparecer, não precisa esclarecer mais. Entendeu? Aí você já pode trabalhar BNT, 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 BNT até o final do trabalho. Mas a primeira vez que aparecer, você tem que colocar. Tá bom? Aí você evita de colocar as listas. Agora, tabelas, ilustrações aqui, é interessante trabalhar assim, tá? E sumário, o Word ajuda bastante, tá? Ele criar esse sumário, essa questão. O resumo, né? O resumo, ele existe uma regra para você montar o resumo, uma regra de formatação, tá? O abstract fala aqui como opcional, mas é sempre interessante você colocar o abstract. O que é o abstract? É a língua estrangeira, tá? Então é a língua estrangeira. Normalmente a gente acaba usando o inglês, mas dentro de uma formação, por exemplo, você pega aí dentro de um curso de mestrado, doutorado, você tem que seguir a língua que você entregou atestado de proficiência. Por exemplo, dentro do meu mestrado, o meu testado de proficiência no meu mestrado foi espanhol. Então, o meu abstract não foi abstract, né? Abstract está em inglês. Então, aí foi o resumo em espanhol. Tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho além disso. Eu acredito que essas informações aqui vão ajudar muito vocês quando vocês forem para a faculdade, tá bom? Textuais. O que entra na parte textual? Né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É a parte mais importante do seu trabalho, está aqui, ó. Tá? É o seu trabalho em si, né? Onde você faz uma introdução dele, você faz o seu referencial teórico, né? Aqui tá, acho que na minha opinião está até faltando aqui, né? Acho que o desenvolvimento aqui ele englobou toda essa questão aí do desenvolvimento referencial teórico. E a conclusão do seu trabalho. Todo o seu trabalho está aqui dentro, na parte textual. É a parte mais importante do seu trabalho, tá bom? E pós-textuais. O que seria isso? Referências, né? Vou voltar um pouquinho aqui, tá? Ó, aqui ele colocou como conclusão. Não use esse termo, tá? Eduardo, mas é a norma. Tá na norma. Não, aqui ele usou A conclusão é o seguinte, eu entendo da seguinte forma. Você conclui alguma coisa num curso de doutorado. Lá você conclui. Antes disso, são considerações finais. Entendeu? Você faz o seu fechamento ali, faz as suas considerações finais, não sua conclusão. Você só conclui alguma coisa quando você estiver lá no doutorado, tá bom? Pós-textuais, referências são obrigatórias. Tudo que você catou, que você leu e acrescentou dentro do seu trabalho, você vai ter que fazer a referência, vai ter que colocar quem é o dono daquilo. Senão isso dá plágio. Eu vou gravar a videoaula para vocês, que realmente é importante. E anexo? Anexo opcional, tá bom? Então vamos lá. Tipos de citações, né? Então aqui eu mostrei a parte da estrutura do trabalho, aqui vamos colocar o tipo de citações. Tá? Então, quando a gente pega um vídeo, né,
lá no YouTube, ou estou assistindo um jornal, ou uma matéria, um documentário, né? E eu preciso citar alguma coisa que aquela pessoa, aquela reportagem, aquela revista, né, aquele programa de TV está falando, eu estou fazendo uma citação. Então não sou eu que estou falando isso, é o fulano, é aquela pessoa que está apresentando para você, tá? Então isso é uma citação. Existem 3 formas de citação, tá? A citação direta. Então aqui, ó, ele coloca aqui, ó, é uma cópia literal do texto. Então, o que é esse literal? Então você vai lá no texto que você leu, naquele artigo, naquela revista, naquele vídeo que você assistiu, tá? Mesmo sendo em outra língua estrangeira, você pode traduzir? Sim, você vai transcrever aí na sua língua materna e vai colocar essa forma aí literal. Se for lá, se o fulano falou tal coisa, você vai colocar a mesma coisa aí. Então você vai lá e copia aquilo e traz para o seu texto, tá? Quando você copia aquilo lá e traz para o seu texto, você deve falar de acordo com o fulano de tal, segundo o fulano de tal, ou você coloca o texto, por exemplo, coloca um texto assim e no final você coloca fulano de tal, vírgula e o ano da sua publicação. Isso é uma citação direta. Então você foi lá, copiou o texto na íntegra, não o texto inteiro, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas é um trecho pequeno, pequeno. Vou colocar aí 8 linhas, tá? No máximo. 10 linhas no máximo, né? Você foi lá, copiou e trouxe, tá? Quando você copia, você cita o autor. Quem é o dono, quem que é o proprietário daquela ideia. Então isso é uma citação direta, tá bom? Aí tem a citação indireta. O que é a citação indireta? Você foi lá, você leu o texto te deu ideias, tá? E você vai reproduzir essas ideias no seu trabalho, porém com suas próprias palavras. E quando você escreve aquela ideia daquele autor com suas próprias palavras, você está fazendo uma citação indireta. Você deve também colocar de acordo com fulano de tal, vírgula, o ano, tá? E tudo mais, segundo fulano de tal, certinho. E dessa forma você faz uma citação indireta, tá bom? Existe uma formatação específica para cada item desse, tá? Depois eu passo. E a citação de citação. O que é isso? Então vamos dizer que eu estou lendo um artigo. Nesse artigo existe uma citação, sendo ela direta ou indireta. Tá? Eu vou lá, pego essa citação do artigo e trago ela para o meu trabalho. Então aí eu estou fazendo uma citação da citação. É comum? Não é muito. Tá? É recomendado, quando isso acontecer, que você ignore o autor que você está lendo e vai direto à fonte. Porque lá embaixo, naquele trabalho que você está lendo, ele vai ter a fonte de onde ele pegou aquela citação. Então você vai lá e vai puxar aquele trabalho onde o cara estava citando e vai ler o trabalho do cara na íntegra, para ver se realmente aquilo que o cara, o autor secundário citou, né, o autor primário, se realmente está correto. Tá? Normalmente eu faço isso. Mas não, Eduardo, eu não quero fazer isso, né? Eu quero fazer a citação da citação. Beleza. Você vai ter que colocar o autor que você está pegando o trabalho e citar também o autor que é dono daquela ideia, tá bom? Então isso seria a citação da citação. E aqui, por fim, né, dessa primeira aula aqui, um modelo de referências bibliográficas, tá? Então, ó, como que eu coloco aqui? Vamos colocar mais artigos científicos, que é o que é mais usado, tá? Ó. Austin FM, tá? Et al. O que seria esse et al? Que seria, ele tem mais de 3 autores, tá? Dentro desse trabalho. Então, por exemplo, um artigo que foi publicado por 5 autores, né? Esse trabalho tem 5 autores. Então você coloca só o autor principal, que é esse Austin,
e o restante você coloca esse et al. Por quê? Porque aqui você vai falando assim, e demais, né? E o restante. Então, aqui, o uso das drogas, né? Nesse caso aqui é o tema, tá? Aqui é onde você está pegando, Medicina, Revista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, né? A sua versão, o número, a página que se encontra o trabalho e quando ele foi publicado. É basicamente isso que eu vou fazer quando colocar essas referências, tá? Para cada item existe um tipo de referência diferente, tá? Aqui ele trabalha com livro, aqui documento eletrônico e aqui artigo científico, tá? Ah, eu peguei uma citação de um vídeo. Então, você vai escrever aqui de outra forma, tá? Então, tudo isso tem que buscar lá nas normas da BNT ou no documento que dá essa orientação dessas formatações, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar a próxima aula com como formatando já um trabalho, né, da BNT no Word, tá bom? E vou passar também a gravar uma aula para vocês sobre a questão de plágio, tá? Eu já tentei essa aula pronta, eu dou para o pessoal do Informática, né? E eu gravo aqui e passo para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal. Abraço, tchau, tchau.